Olá pessoal, tudo bem? Sou a Andréia Ukibe da Nanofármacos e hoje chegamos num vídeo muito importante, de extrema importância aí para quem está fazendo a modulação hormonal, mas também para quem queira pensar em prevenção de doenças, né? Como eu falei no vídeo sobre modulação hormonal, todas as doenças por trás ela tem um fundo inflamatório, todas as doenças vêm de uma inflamação, né? E a gente está sempre inflamando o nosso organismo. Então, antes da gente falar especificamente o que você pode comer, né? A gente tem que explicar o porquê de você não comer certos tipos de alimento, o que isso faz no teu organismo. Então, entender todo o processo da inflamação e os alimentos inflamatórios para você sim conseguir levar certinho, com disciplina, né, esse novo estilo de vida. Porque é isso, você tem que adotar como sendo um estilo de vida. Não vai ter um período que você vai fazer. Então, as pessoas perguntam muitas vezes isso. Por quanto tempo que eu vou fazer? Gente, você tem que evitar de ter doenças ao longo da vida. Então, para evitar isso, você vai ter que sim entrar no estilo de vida novo sem estar ingerindo, ou pelo menos raramente estar ingerindo alimentos que são inflamatórios. Então, assim, o que é essa inflamação e por onde ela começa? Pela boca, com o que a gente coloca ali, chegando no nosso intestino, esses alimentos que vão inflamar, que vão gerar ali o que a gente chama hoje de buracos intestinais, é um processo inflamatório, onde você tem um rompimento das junções ali das células do teu intestino, e com isso você tem um vazamento, né? Eles chamam isso de leaky gut, que é vazar material que estaria ali, teria que ficar na parte intestinal e ser eliminado, e ela começa a vazar para a circulação. Aí começa um grande problema das inflamações e da produção de anticorpos, né? Então, muitas doenças ditas autoimunes, ela vem dessa inflamação intestinal, onde o teu corpo começa a ter essa inflamação e uma produção de anticorpos contra material que está vazando para a circulação, e o corpo não faz distinção e começa também a produzir contra partes do nosso organismo, por exemplo, uma tireoidite de Hashimoto, né? Tem uma grande probabilidade de ela estar sendo adquirida por causa dessa inflamação intestinal. Então, o glúten, principalmente, é um alimento muito inflamatório, ele está basicamente no trigo, e o trigo mudou muito. Hoje o trigo tem 400% mais glúten do que tinha antigamente, então o teu corpo não tem capacidade também de fazer a digestão, umas pessoas mais, outras menos, mas todo mundo, se fosse fazer aí uma biópsia intestinal, teria um grau de inflamação, pelo menos, ou um grau de sensibilidade ao glúten. Quando a gente ingere açúcar, você cria essa inflamação também no intestino. O açúcar gera um processo aí de glicação no nosso organismo, que vai ter um vídeo falando só sobre glicação, mas basicamente é a deposição de açúcar nas proteínas. Então a gente tem proteína onde? Desde a hemácia ali, que tem a nossa hemoglobina, né? Também temos proteína em todo o nosso corpo, no tecido conjuntivo, as articulações. Então a gente vai tendo essa deposição de açúcar também, e a gente vai enrijecendo e a gente vai se inflamando, né? E aí alguns doutores também pedem sempre a dosagem de hemoglobina glicada, que é um bom parâmetro de você avaliar se a pessoa está ingerindo carboidrato ou não, porque ela vai aumentar, né, a porcentagem. Quanto mais açúcar você come, e mais o teu corpo vai se açucarando mesmo. Então é bom sim de avaliar esse exame para você ver, também cuidar se as pessoas estão fazendo a parte dela, porque a gente sabe que milagre não existe, né? Não é você usar uma testosterona ou fazer reposição hormonal que você está livre de ter as doenças e você vai ter a cura para tudo. Não, né? Mais do que 50% e é a parte de cada um que vai depender da dieta mesmo. Porque não adianta você estar usando um anti-inflamatório poderoso, que é uma testosterona, mas você está se inflamando todo o tempo. Então, essa inflamação diária, né, que gera os problemas de saúde, e também não tem como você conter isso tudo só com a reposição hormonal e se você não parar com essa inflamação. Então é nessa hora que entra também o jejum, muito bem-vindo, porque ele vai fazer essa desinflamação, né? O teu corpo, num período longo aí de jejum, você pode começar aí com 12 horas, 14 horas, vamos fazer também um vídeo falando só sobre o jejum, mas quanto mais tempo você ficar sem comer, e quando você for comer, o mais importante é você você escolher proteínas e gorduras boas, um caldo, ou vai comer ovos, né? O ovo tem tudo que a gente precisa, o ovo só não tem vitamina C, então você pode suplementar para tomar uma água com limão também, lógico, sem açúcar, né? Umas 3 vezes por dia, ou suplementar a vitamina C, mas de resto você tem tudo no ovo, na carne, gorduras, né? Antigamente na era paleolítica, então a gente tem que seguir muito esse modelo de como era nos nossos antepassados, né? O que eles comiam. De vez em quando eles tinham um carboidrato de uma fruta, mas era raro. Basicamente era a carne e as vísceras que eles pegavam do animal, onde você tem uma quantidade de gordura, que a gordura te dá assim saciedade. Então a gente sabe hoje que quanto mais você come carboidrato, por exemplo, mais
um pico de insulina você vai fazer, aí teu pâncreas tem que liberar essa insulina, você vai fazer um pico de glicose, teu pâncreas libera a insulina, essa insulina tira esse açúcar do sangue e mais rápido você tá com fome de novo. Então isso que acontece quando a gente come, por exemplo, as farinhas. E quando você come proteína ou gordura boa, você vai não tem pico de insulina e você mantém constante e você não tem essa fome mais rápido, né? Você consegue ter saciedade. Então, ingerir carnes, gorduras seja do abacate, do coco, o óleo de coco, azeite de oliva, algumas castanhas e nozes ao dia, aí umas 5 no dia, né? E ficar mais tempo sem comer. A gente não precisa estar comendo sempre, se você fizer 2 refeições ao dia aí, quando você for comer no meio-dia, você come carne, dá preferência à carne. No final do dia come ovos, né? A gente não precisa estar toda hora também comendo. Nosso corpo é preparado para isso. A gente, quando precisa fazer glicose, nosso corpo tem recurso próprio, ele faz isso no fígado pela gliconeogênese. Então, o que a gente tem que estar pensando em comer é o que a gente comia então no passado, e carne e ovos aí, fazer jejum, que o teu corpo nesse período vai desinflamar, você vai ativar proteínas aí que fazem neurogênese, novos neurônios, você vai ativar a apoptose, né? Vai ser feita a apoptose, que é a morte de célula programada. Então, realmente você faz uma limpeza no teu organismo, desintoxica, né? Também o fígado. E é isso que a gente precisa. Então, vamos falar um pouquinho mais nos próximos vídeos como é que isso interfere. E é comer isso que eu comentei com vocês, sem necessidade de estar comendo toda hora. É lógico que leva um período do corpo se adaptar, porque o glúten e o carboidrato criam um sistema de vício, de recompensa. Então, o açúcar, né, a pessoa é muito viciante, então a pessoa vai sentir uma abstinência, às vezes, de 2 a 4 semanas. E aí tem que ter realmente disciplina e encarar como um novo estilo de vida, tá bom? Mas nos segue aí, se inscreve no nosso canal, que a gente vai ter sempre vídeos para estar estimulando vocês a entenderem toda a fisiologia do nosso corpo e como a gente ter longevidade, né? Aí, por falar em longevidade, na hora que a gente tá fazendo também o jejum, a gente consegue prolongar, né, ativar a telomerase, que protege então os nossos telômeros, que a gente comentou também que a testosterona faz isso, e quanto mais preservados os nossos telômeros, mais tempo de vida a gente vai ter, né, mais longevidade. Então, até o próximo vídeo, muito obrigada por assistir até aqui.